A APS TV é o canal de comunicação da APS-JF no YouTube. E a APS-JF é o sindicato que congrega professores da Universidade Federal de Juiz de Fora e do IF-Sudeste MG. Hoje nós estamos aqui com o professor Paulo Riso. Ele é presidente do ANDES SN, está aqui em Juiz de Fora para a reunião da Regional Leste do ANDES, que ocorre nesta sexta-feira aqui em Juiz de Fora. Professor, muito obrigado pela presença aqui na APS TV. Professor, nós estamos vendo atualmente um quadro difícil politicamente, com um Congresso bastante conservador, um governo federal fechado ao diálogo. O que os docentes podem esperar daqui para frente, até o fim do ano, com esse quadro tão difícil? Bem, nós estamos passando por uma situação crítica no país como um todo e dentro das universidades. O Brasil está na recessão, nós não podemos deixar de entender que a economia não está crescendo, a arrecadação do Estado com isso reduz e as respostas que o governo tem dado são de ajuste fiscal, ou seja, de conter gastos. Ele fechou o ano de 2014 no negativo e o governo tem a intenção de retomar o superávit primário. O superávit primário significa aquilo que a parcela do orçamento que não está comprometida com a dívida, com os juros da dívida, porque isso o governo garante. É intocável. É intocável e ele tem essa política de ajuste, tanto é que recém-tomada posse, a presidente Dilma lança as medidas provisórias que mexem com o seguro-desemprego, que mexem com a Previdência, no sentido exatamente de conter gastos. Tivemos no começo do ano, nos meses de janeiro, fevereiro e março, enquanto o Congresso não aprovava o orçamento desse ano, um corte da ordem de 30% do repasse mensal que as universidades recebiam. Nós temos essa crise, essa contenção de despesa, num momento em que programas que foram implantados pelo próprio governo não se completaram, como é o caso do Reúne, que teve uma expansão muito grande. Nós estamos com obras paradas dentro das universidades, obras que nem começaram, enfim, há um quadro de muita dificuldade para as universidades num ano em que as perspectivas são sombrias sob o ponto de vista de se ter um repasse mais efetivo de verbas para as universidades. Não está descartado que tenham outros cortes ao longo desse ano e que venham mexer com contratação de professores, com concursos públicos, nós tivemos a experiência, uma audiência com o ministro do Planejamento, fora os setores públicos federais, em que o ministro deixou claro que o objetivo é o ajuste fiscal e que, portanto, ele mesmo deixou claro que qualquer negociação com o governo vai ser difícil ao longo desse ano. Por outro lado, como você mencionou, nós temos um Congresso Nacional mais conservador do que anteriormente e disposto a aprofundar as medidas que tiram direito dos trabalhadores, como o PL das terceirizações, que está em pauta hoje e em relação ao qual, felizmente, está tendo bastante mobilização, bastante luta contra ele. Tivemos ontem uma decisão do Supremo que acatou apenas parcialmente uma ação direta de inconstitucionalidade sobre a contratação, sobre os contratos com as organizações sociais e contratação de servidores pelas organizações sociais, que pela decisão do Supremo vai poder ocorrer. E isso traz mais apreensões para nós,
quando lembramos que o presidente da CAPES do governo anterior anunciou a proposta de contratação de professores por meio de organizações sociais. E nós estamos num contexto de ataques aos direitos dos trabalhadores, de contenção dos recursos das universidades, e portanto, o sindicato ele vê esse momento como um momento de que nós temos que buscar ampliar a unidade da categoria, a unidade para enfrentar essa situação e a unidade com os demais segmentos da classe trabalhadora. Nesse contexto, é possível imaginar que o movimento docente tem forças para um movimento grevista esse ano? Bom, eu particularmente penso que precisa ter grandes mobilizações esse ano. Nós tivemos, e não apenas dos docentes, mas de toda a classe trabalhadora. Nós não vamos conseguir conter essa ofensiva de retirada de direitos sem grandes mobilizações. Penso que a greve geral está pautada no Brasil, a possibilidade de uma greve geral no Brasil, e particularmente nos docentes, nós estamos debatendo nas universidades que se o governo não negociar conosco, não está descartada a possibilidade de uma greve. E esse é um debate que os professores têm que fazer, as sessões sindicais das suas assembleias, sobre a eventual necessidade de uma greve. Professor, recentemente o ANDES foi avisado de uma reorganização da entidade que se chama PROIFES. Isso pode ser considerado mais um ataque contra o ANDES, CSN, contra a representação docente? Bem, o PROIFES é uma entidade que foi criada em gabinete. Ela é responsável por todas as distorções que nós temos na nossa carreira, pois o PROIFES firmou um acordo com o governo que praticamente desconstituiu a nossa malha salarial, retirou da lei direitos que nós tínhamos, como a relação de que os regimes de 20 horas, 40 horas de dedicação exclusiva representavam 40, o dobro de 20 horas. O salário de dedicação exclusiva era 3 vezes de 20 horas, isso não está mais na lei. As passagens de níveis na carreira não existem regras nenhuma, e o PROIFES foi a força auxiliar do governo para fazer essa desexploração da nossa carreira. E o PROIFES, ele recentemente o Ministério do Trabalho determinou que ele arquivou o pedido de impugnação que nós tínhamos feito ao PROIFES, mas determinando que ele fizesse uma assembleia para ratificar a sua Constituição. Nós tivemos audiência do Ministério do Trabalho, demonstramos que o PROIFES não estava cumprindo as exigências do processo de organização sindical. Ele pretendia ser um sindicato que abarcaria, uma organização que abarcaria diversos estados, como Minas Gerais, enfim, todos os estados, onde os professores nem discutiram o estado do PROIFES, e felizmente o Ministério do Trabalho recuou. Tivemos a informação hoje que ele recuou, não no sentido de que o PROIFES não vai ter o registro, mas de fazer os procedimentos processuais direito e temos nós o direito exercemos o direito de defesa e de contestação da existência do PROIFES. A tentativa era de transformar o PROIFES em um sindicato interestadual. Interestadual, porque eles fizeram uma assembleia que em 2009, se organizando como sindicato nacional. Como eles já têm alguns sindicatos, como São Carlos,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul e alguns outros, ele ser um sindicato nacional, ele estaria sobrepondo a sindicatos que compõem a base dele. Então ele decide se transformar e mudar para sindicato interestadual. Retirando aqueles poucos que já estão com ele automaticamente passaria a representar os docentes do Brasil inteiro, que é um absurdo total. Nós recorremos, não temos o resultado total do nosso recurso, mas a gente conseguiu reabrir o debate com o Ministério do Trabalho. Nós defendemos a liberdade de organização sindical, e a liberdade de organização sindical significa que quem define as suas formas de organização é a base, são os trabalhadores na base. No caso dos docentes, os professores na base. Não tem qualquer sentido que alguém se arvore a fazer uma organização sindical de cima para baixo, de cúpula, e isso é inaceitável. Mas, professor, muito obrigado pela presença aqui na APS TV. Eu que agradeço e é um prazer ter participado dessa gravação. A gente se vê na próxima.